Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Humberto Costa. O nosso tema é a proposta de emenda à Constituição que prevê um limite, teto de gastos para os gastos públicos da União. É matéria que divide opiniões aqui no Senado, né, senador? E o senhor é um crítico da proposta, não é isso? Sim, com certeza. Eu entendo que essa proposta, ao invés de criar as condições para que o Brasil volte a crescer e a se desenvolver, como tem sido defendido pelo governo, na verdade ela vai aprofundar o processo de recessão no país, vai ampliar o desemprego e vai comprometer fortemente o futuro da população brasileira. E creio que a sua aprovação vai implicar em que nós vamos retroceder em importantes conquistas, não dos governos do PT, mas até mesmo da própria Constituição de 88. Através do relator da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, nós tivemos assegurado de que tanto a educação quanto a saúde vão receber recursos extras maiores do que o previsto no orçamento do ano passado, do final desse ano, por exemplo. Em 2017 e 2018, recursos novos nessas duas áreas, para só então elas estarem submetidas ao teto. O senhor acha que essa é uma providência que ajuda a proteger saúde e educação? Não, não resolve. Na verdade, esses recursos vão ser agregados em 2017. Em 2018, a desvinculação desses recursos do orçamento já vai estar em curso. Portanto, já em 2018 nós vamos ter essa perda. O que o governo alega é que em 2018, como a estipulação do tamanho do gasto no ano seguinte é feita globalmente, tanto o governo quanto o Congresso Nacional poderão atribuir mais recursos para a área da saúde e da educação, desde que esses recursos sejam tirados de alguma outra área. Ao final, a soma dará a mesma. Só que o que nós questionamos o tempo inteiro é que nessa disputa, nesse verdadeiro conflito pela distribuição do orçamento, serão aqueles segmentos ou aqueles setores que têm maior capacidade de vocalização, maior capacidade de organização e de demandar, que serão beneficiados com essa proposta de que a soma deve se manter a mesma, mas dentro do orçamento as coisas podem ser modificadas. Eu pergunto, por exemplo, quem tem mais poder de vocalização? É o setor agrário brasileiro, que é um dos motores da nossa economia, ou é, por exemplo, aquela população que utiliza o Sistema Único de Saúde? São as corporações, como os auditores da Receita Federal, os delegados e agentes da Polícia Federal, ou são os estudantes que utilizam o sistema público de educação? E mais, dentro de uma própria política, nós teremos desigualdades aprofundadas. Aquelas políticas que atendem de maneira mais universal a população toda, inclusive a classe média alta, essas vão ser preservadas. Por exemplo, o atendimento na área de saúde para transplantes, para o atendimento de doenças raras. Quem vai perder são exatamente aquelas áreas onde estão localizados os mais pobres e que têm menor capacidade de vocalizar as suas demandas. Mas e quanto ao argumento de que essa PEC é necessária, porque se não se limitar de alguma forma a gastos, daqui a pouco está tão comprometido, os parcos recursos estarão tão comprometidos que não terá nem como atender nenhuma política, estaremos totalmente quebrados. O senhor acha isso possível? Nós temos duas maneiras de provocar um processo de equilíbrio das contas públicas. Um deles é cortando gastos. Nós não somos contrários ao corte de gasto, aqueles gastos desnecessários, aqueles gastos que não têm um retorno para a sociedade, eles podem e devem ser reduzidos. Por exemplo, o custeio da máquina, os cargos, enfim, tudo isso. Agora, aqueles gastos que são essenciais, inclusive para o país crescer, eles têm que ser preservados. Mas eu quero falar sobre isso depois. O outro lado de se promover um equilíbrio é o aumento da receita. Como a gente diz, uma família que está desequilibrada no seu orçamento, ela tem duas alternativas: cortar gastos, mas aumentar a receita também. Não é? Algum filho que vai trabalhar já tendo 18 anos, ou alguém que arruma um bico para trazer mais um recurso. Essa PEC ela só trata de gastos.
E mesmo quando a receita crescer, essa receita não vai poder ser utilizada, aquele incremento não vai poder ser utilizado para atender essas políticas sociais. Todo esse dinheiro é só para pagar a dívida. Por outro lado, no Brasil, se nós analisarmos historicamente, nós só tivemos crescimento e desenvolvimento quando o Estado participou com os seus investimentos. Está aí o exemplo da era Vargas, o exemplo do próprio período do regime militar, o período do governo do presidente Lula e de Dilma. O crescimento teve também como papel importante o investimento público. E num processo como esse, a primeira coisa que se perde é o investimento público. E o setor privado não vai sustentar um crescimento que seja consistente no nosso país. Por isso, eu entendo que essa proposta trata de um lado apenas do ajuste, quando nós devemos ter o lado do controle de gastos e o lado do incremento da receita. O que pode ser feito na discussão que começa agora no Senado Federal para aproximar um pouco, por exemplo, das teses, a proposta das teses que o senhor defende? Há alguma margem para manobra? Olha, eu acho que nós temos que, em primeiro lugar, definir o que é que deve ter os gastos congelados ou não. Certamente que as políticas sociais não devem ter os gastos congelados. Ao contrário, muitas vezes não, sempre o gasto público, especialmente em políticas sociais, termina tendo como consequência o aumento da atividade econômica. Nós do Nordeste sabemos plenamente disso. Por exemplo, o Bolsa Família, a aposentadoria dos trabalhadores rurais, o benefício de prestação continuada, são grandes motores da atividade econômica nas pequenas cidades nordestinas e do norte do Brasil. Nós temos que, por exemplo, o investimento em educação não gera somente a contratação do professor, mas gera atividade econômica para a aquisição do fardamento escolar, dos livros, das bancas escolares, da construção do prédio da escola, enfim, de tantas e tantas coisas que são atividade econômica também. E, finalmente, nós temos o investimento público propriamente dito. O investimento para a construção de portos, de aeroportos, o investimento para a construção da malha rodoviária nacional, o investimento, como a Petrobras fez em várias áreas do Brasil, para implantação de refinarias, para implantação de determinados empreendimentos da indústria petroquímica. Então, está errado imaginar que só o setor privado sozinho é capaz de sustentar uma atividade econômica sólida no nosso país. Mas, por exemplo, a partir do trabalho da Lava Jato, por exemplo, que está desvendando um caso de desvio de recurso público, de somas assim respeitáveis no mundo inteiro, inéditas, né, na história do nosso país e respeitável no mundo inteiro. A partir do momento em que esses desvios eles são cortados, a possibilidade de uma nova gestão com esses erros corrigidos, a gente viu a casa mesmo votou o marco regulatório das estatais, por exemplo, iniciativas que melhoram a administração. Tudo isso também não vai acabar dando um fôlego maior para o Estado brasileiro? Veja, ou o senhor acha que isso não chega nem a poder ser contabilizado? Em primeiro lugar, esses cálculos de desvios e tal, eles não são cálculos consensuais. Há sempre, por parte dos investigadores, a busca de superestimar o que eventualmente possa ter sido desviado. Aliás, ainda que fosse R$1, isso não poderia ter acontecido. Então, nisso é que nós temos consenso. Segundo, nós estamos vendo as empresas estatais brasileiras, pela proposta do governo, perderem a sua capacidade de investimento. Ao contrário, nós estamos vendo a Petrobras abrir mão da sua capacidade de poder explorar o pré-sal, nós estamos vendo a venda de subsidiárias da própria empresa, estamos vendo na área da Eletrobras a busca por privatizar inúmeros setores, e isso vai fazer com que aqueles que adquirirem esses bens, essas atividades, eles vão investir unicamente pelo lucro,
sem uma preocupação com o tema do desenvolvimento regional ou do desenvolvimento do país. Lógico que essas medidas, elas melhoram a gestão e isso pode fazer com que essas empresas possam ter um desempenho melhor. Mas elas precisam estar sintonizadas com a ideia de que elas são parte do processo de desenvolvimento e crescimento do país. Envolvida nesse processo de desenvolvimento. Senador, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento e você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.